Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ficou um pouco mais 22h30 nas ruas tranquilas de Richmond, a capital histórica do estado da Virgínia. O ar estava pesado, saturado de umidade, típico de uma noite de verão no sul. Lâmpadas de rua antigas com globos de vidro fosco difundiam uma luz amarelo pálida que era suavemente refletida no asfalto ainda quente, como um rio âmbar congelado. As ruas, ladeadas por velhos carvalhos e casas vitorianas, estavam quase desertas. Apenas alguns vagalumes dançavam na escuridão, e os gritos distantes de um jogo de beisebol no rádio entravam por uma janela entreaberta. E SUV preto, luxuoso mas discreto, deslizava silenciosamente Rua Franklin. Não estava indo muito rápido nem muito devagar, apenas o suficiente para inspirar calma e controle. Lá dentro, ao volante, estava Elijah B. Coleman, 54 anos. Seu terno azul marinho estava impecável, sua gravata ligeiramente afrouxada após um longo dia. E seu sóbrio relógio de ouro mal brilhava sob as luzes da cidade. Barba bem aparada, seu olhar profundo e calmo. E a maneira calma com que segurava o volante contavam a história de um homem acostumado ao poder e à temperança. Coleman estava voltando de um jantar formal em uma residência histórica, onde acabará de concluir uma grande parceria econômica com um consórcio tecnológico europeu. O acordo previa a criação de vários milhares de empregos verdes nos bairros mais marginalizados do estado, um projeto que ele carregava com convicção, ele que, quando criança, cresceu em um bairro operário de Norfolk, criado por uma mãe enfermeira e um pai mecânico. Sua ascensão política foi um caminho acidentado, pontuado por insinuações raciais, hostilidade velada e barreiras invisíveis. Mas por meio de trabalho árduo, integridade e uma inteligência estratégica temida até mesmo por seus oponentes, ele acabou se tornando o primeiro governador negro eleito na Virgínia desde sua fundação. Pensou em sua esposa Judith, esperando por ele em casa, sob a luz suave da casa deles na Avenida Monumento. Sorriu ao se lembrar do olhar orgulhoso de sua filha, estudante de direito, quando ele falará naquela noite sobre a necessidade de construir uma economia que inclua aqueles que foram ignorados por muito tempo. Mas naquele preciso momento, a poucos cruzamentos de sua casa, na escuridão de um beco lateral, uma viatura policial, um Ford Crown Victoria, aproximou-se lentamente atrás do SUV. Lá dentro, o agente Kyle Henderson, 36 anos, branco barbeado, uniforme ajustado e aparência nervosa. Kyle, um ex-soldado que se tornou policial, carregava consigo uma desconfiança herdada, uma percepção do mundo onde a ordem prevalecia sobre a nuance. Ele não era abertamente racista. Não, ele se autodenominava apenas desconfiado. Mas seu arquivo interno falava por ele. Vários relatos de paradas abusivas direcionadas a jovens negros, indeferido por falta de provas suficientes. Quando seus olhos pousaram no SUV preto de luxo, registrado diplomaticamente, mas sem adesivos visíveis da polícia ou do governo, seu instinto, ou melhor, seu preconceito inconsciente, veja meu alerta. Um cara dirigindo sozinho num veículo desses a essa hora? Limpo demais, calmo demais, confiante demais. Ele ainda não sabia a identidade do motorista. Não sabia que era o homem cuja foto adornava as paredes do Capitólio, o homem que as câmeras seguiam durante os debates orçamentários ou visitas presidenciais. Tudo o que ele via era um homem negro sozinho, em um bairro rico, dirigindo um SUV de luxo. Então, sem a menor hesitação, ele apertou um botão. As luzes vermelhas e azuis piscantes acenderam. A sirene soou brevemente, cortando o silêncio da noite como um bisturi. Elijah Coleman, surpreso, mas não em pânico, deu uma rápida olhada no espelho retrovisor. Obviamente, ele murmurou com uma pitada de ironia cansada. Ele cerrou o maxilar por um momento, então ligou o pisca-alerta e parou no acostamento, bem onde havia uma placa com os dizeres irônicos. Área residencial segura, respeito e vigilância. O veículo Coleman parou no acostamento com um movimento fluido, quase cerimonioso. Ele desligou o motor, respirou fundo e apertou o botão para baixo. A janela do motorista ao frescor da noite entrava suavemente na cabine, acompanhado de um silêncio denso, quase pesado. Ao longe, as luzes de emergência da polícia piscavam, lançando flashes vermelhos e azuis nas fachadas vitorianas e nos troncos das velhas árvores. Era uma luz de alerta, de poder, mas também de opressão, para aqueles que conheciam muito bem seu gosto amargo. Agente Kyle Henderson aproximou-se lentamente do SUV, sua mão direita apoiada na coronha da arma, seu corpo tenso como um arco pronto para disparar.
Seu rosto estava fechado, sua mandíbula cerrada, e seu olhar vasculhava o interior do veículo como se procurasse uma ameaça invisível. Naquele preciso momento ele viu não é um cidadão, e muito menos um alto funcionário, ele só viu um homem negro em um carro que aos seus olhos não combinava com ele. Ele parou no nível da janela abaixada, com os pés firmemente plantados no chão, e gritou: "Boa noite, senhor. Permissão e registro." Seu tom era seco, mecânico, sem o menor esforço de polidez, nenhum sorriso, nenhum olhar sincero. Apenas uma voz imperiosa e apressada. Coleman, ainda calmo, virou ligeiramente a cabeça para o oficial. Seus olhos, escuros e inteligentes, já analisavam a situação. Estava acostumado. Sabia reconhecer o olhar de um homem que não queria ouvir, mas impor. "Boa noite, policial. Posso saber o motivo da abordagem?" perguntou ele com uma voz calma, sem agressividade, mas com uma clareza que já inspirava respeito. Henderson cerrou o maxilar um pouco mais, como se estivesse irritado com a calma do interlocutor. Olhou para o SUV e depois para Coleman. "Recebemos relatos de um veículo de luxo roubado parecido com este. SUV preto de luxo, com placa incerta. Então, mostre seus documentos." Coleman não reagiu imediatamente. Permaneceu imóvel por um segundo, como se quisesse conter uma emoção mais antiga do que aquela noite. Então, lentamente abriu o porta-luvas, tirou a carteira de motorista e o seguro do carro e os estendeu com 2 dedos, sem tremer. O oficial os pegou com um gesto rápido, quase abrupto. Ele os examinou, franziu a testa e então olhou para cima. "Elijah Coleman, hein?" Um momento de hesitação. Então, acrescentou, em tom desconfiado. "E um documento de identidade com foto. Oficial, este carro não é seu, é?" Era mais que uma pergunta. Era uma acusação, uma implicação. O tom daqueles que não conseguem imaginar que um homem negro possa possuir esse tipo de veículo sem que isso seja suspeito. Um tom que significava: "Você tem que provar que merece o que tem." Coleman respirou fundo. Ele virou a cabeça ligeiramente e então lentamente puxou um porta-cartões de couro escuro, discreto, elegante. No interior, um cartão dourado, impressionado com o zelo oficial do estado da Virgínia. Ele entregou sem dizer uma palavra. "Elijah B. Coleman", ele disse em uma voz neutra, mas firme. "Governador deste estado." Um silêncio se instalou. O agente Henderson olhou para o mapa, depois para o homem. Depois, novamente para o mapa. Seu rosto congelou. Sua garganta apertou. Mas ele não desistiu. Em vez de se desculpar ou demonstrar qualquer constrangimento, ele explodiu em um riso nervoso e zombeteiro. "Sério? E eu sou o presidente dos Estados Unidos?" ele disse ironicamente, com um sorriso irônico no canto dos lábios. "Vamos lá para fora. Saia do veículo. Agora." Sem esperar por confirmação ou reforço, o agente Kyle Henderson, movido por seu próprio zelo e certezas tendenciosas, agarrou abruptamente a maçaneta da porta. Com um gesto brusco forçou-a a abrir, empurrando levemente Coleman, que ainda não havia se virado completamente no assento. O som metálico do mecanismo ecoou pela noite como um tapa retumbante. "Saiam do veículo. Mãos à mostra", latiu Henderson. Elijah Coleman, ainda tão seguro de si como sempre, executou o movimento sem protestar. Saiu lentamente do SUV, cada gesto preciso e calculado. Sabia muito bem que o menor movimento interpretado como suspeito poderia servir de álibi para uma violência ainda maior. Mas Henderson, já à beira da excitação, não lhe deu um segundo de trégua. Agarrou o braço esquerdo do governador, puxou-o bruscamente em direção ao capô do SUV e ordenou: "Mãos no capô. Agora." Coleman obedeceu. O metal do capô, ainda quente pelo calor acumulado do dia, tocou suas palmas abertas. Ele inclinou a cabeça ligeiramente para a frente, com os ombros retos. Mesmo nessa postura de humilhação, ele permaneceu digno. Os transeuntes, alertados pelas luzes piscantes, pararam na calçada. Alguns já tinham começado a filmar a cena com seus celulares. Um murmúrio percorreu a pequena multidão. Um homem visivelmente chocado aproximou-se de outro em voz baixa. "Mas, é o governador, é o Coleman. Esse policial é louco, ou quê?" Uma mulher com a mão trêmula capturou cada segundo do drama, com os olhos nublados de raiva. Outra sussurrou: "É exatamente isso que ele vem denunciando há anos. E aí está." Coleman não vacilou. Ele não levantou a voz. Ele não se opôs. Ele conhecia muito bem este país, seus mecanismos, seus olhares desconfiados e seus reflexos condicionados. Ele sabia que ele ficou indignado, alguns diriam que ele perdeu a paciência. Se ele resistisse, outros o acusariam de provocação. Então ele ficou em silêncio.
Até algemas frias apertando seus pulsos, seu tilintar ressoando como um tapa na instituição que ele próprio representava. Policial Henderson, ele disse calmamente com o olhar fixo no horizonte, sugiro fortemente que você verifique minha identidade antes de prosseguir. Mas o agente não respondeu. Ele estava quase sorrindo. Uma expressão de estranha satisfação deslizou por seu rosto. Como se tivesse acabado de fazer o que acreditava ser seu dever mais zeloso. Ele não viu o homem que estava prendendo. Ele não queria vê-lo. E então, de repente, um crepitar seco do walkie-talkie quebrisa o silêncio. Agente Henderson, aqui é a central de flagrantes. Imediatamente libertem o motorista. Repito, libertem-no. O senhor acabou de algemar o governador Elijah Coleman. Imagens já estão circulando nas redes sociais. As linhas estão congestionadas. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da cena. Henderson deu um passo para trás, o rosto pálido, o olhar fixo. Olhou ao redor, perdido, como se tivesse acabado de acordar de um sonho ou pesadelo. Os celulares continuaram a filmar, capturando cada segundo de sua vida. Hesitação, seu pânico, sua vergonha. Suas mãos tremiam quando se aproximou de Coleman para remover as algemas. Não sabia para onde olhar ou o que dizer. Gaguejou. Desculpe. Senhor governador. Eu não sabia. Foi um erro. Coleman endireitou-se lentamente. Esfregou os pulsos vermelhos e olhou diretamente nos olhos do policial. Um olhar calmo, mas penetrante. Um olhar que, sem levantar a voz, dizia tudo. Não, oficial. Isso não era um erro, declarou ele com uma voz firme, mas comedida. Foi um viés. E você acabou de demonstrar isso na frente de todo o estado. Um silêncio pesado se instalou. Até os transeuntes não sabiam se aplaudiam ou choravam. Sem dizer mais nada, Coleman se virou, recuperou sua dignidade como um casaco que lhe fora brevemente arrancado, e voltou para seu SUV. Antes de fechar a porta, ele cumprimentou brevemente as testemunhas, algumas ainda sem palavras, outras com lágrimas nos olhos. Então ele foi embora calmamente, avançando lentamente pela noite, sob as luzes piscantes dos celulares e olhares atônitos. O vídeo dessa cena rodaria o país em menos de 2 horas. E nada, absolutamente nada, jamais seria o mesmo para o agente Henderson, ou para o estado da Virgínia. Na manhã seguinte, os Estados Unidos despertaram com uma mistura de raiva, vergonha e consciência. Em menos de 24 horas, os vídeos da prisão injustificada do governador Elijah Coleman tinha viajado pelo país. 18 milhões de visualizações, então 30 milhões no final do dia, e em breve ainda mais. Dezenas de montagens circularam, mostrando os momentos mais arrepiantes, o governador algemado, os olhares chocados dos transeuntes, a voz tensa do posto de comando ordenando sua libertação. O grande mídia aproveitou-se imediatamente. As manchetes apareceram em todos os noticiários de televisão e na mídia impressa. Item: CNN, governador Coleman vítima de discriminação racial, um tapa na cara da democracia americana. Item: notícias da NBC. Quando o poder não protege contra a cor da pele. Item: New York Times, ser negro mesmo governador, continua perigoso na América. Item: Washington Post, Elijah Coleman, um estadista humilhado por sua pele, não por suas ações. Os talk shows duravam o dia todo, com debates acalorados em câmera lenta e lágrimas dos convidados. O assunto era notícia de primeira página. O show diário, de 60 minutos, e até jornais internacionais. Mundo, BBC Notícias, Al Jazeera, todos se referiram ao caso Coleman como um símbolo brutal da América fragmentada. Nas redes sociais, a hashtag #ele já tornou-se viral, usado por milhões de cidadãos, mas também por celebridades intelectuais, atletas e até ex-presidente Serena Williams, LeBron James, Ava DuVernay, Barack Obama e até o ex-presidente republicano George W. Bush postaram mensagens de apoio. Elijah Coleman demonstrou mais dignidade algemado do que alguns em liberdade. Michelle Obama. Se isso pode acontecer com um governador, imagine o que acontece com aqueles que nunca são filmados. Denzel Washington. E ainda assim, Elijah Coleman não procurou esconder ou explorar a emoção. Depois de amanhã, ao meio-dia em ponto, ele ligou para uma conferência de imprensa nos degraus do Capitólio da Virgínia, o mesmo lugar onde ele havia feito o juramento 3 anos antes. Naquele dia o céu estava claro, mas a atmosfera estava pesada. Centenas de jornalistas, cinegrafistas e cidadãos silenciosos se reuniram. Alguns trouxeram cartazes. Poder sem justiça é apenas uma ilusão. Eu sou Elias. Esbelto mesmo de gravata. O governador Coleman apareceu, vestido com um terno sóbrio sem gravata.
Seu rosto era firme, mas seu olhar não expressava ódio nem cansaço, apenas determinação. Ele subiu os degraus lentamente, cada passo ressoando como um chamado à consciência. Houve silêncio absoluto enquanto ele se aproximava do microfone. Ele olhou para a multidão, depois para as câmeras. Respirou fundo. E falou. Ontem à noite não fui preso porque fiz algo errado. Não furei o sinal vermelho. Não fui suspeito. Fui preso porque sou negro. Porque estava dirigindo um carro preto em um bairro tranquilo, depois de um longo dia trabalhando para este estado. Sua voz, calma mas vibrante, ecoava até os cantos da praça. Dava para ouvir os lenços sendo retirados. Os suspiros. A verdade é que o que eu vivi, milhares de americanos vivenciam isso todos os dias, sem câmera, sem distintivo, sem proteção. E muitas vezes acaba numa cela. Ou num túmulo. Ele fez uma pausa e seus olhos pousaram em uma criança na multidão. Eu sou o governador, mas ontem o que aquele uniforme viu não era meu mandato. Não era meu título. Não eram minhas responsabilidades. O que ele viu foi uma cor de pele. E é isso. Mas eu não vim aqui por causa da minha raiva. Eu vim aqui pelo nosso futuro. Ele mudou o tom. Mais alto. Mais solene. Isso é não clama por vingança. É não alimente o ódio. Este país já sangrou muito com essas guerras invisíveis. Eu apelo por reforma. Uma reforma séria, duradoura e ponderada, mas profunda. Então ele anunciou precisamente. Item. A criação imediata de um comitê independente sobre discriminação racial composto por advogados, representantes da comunidade, ex-policiais honestos e pesquisadores. Item. A duplicação de fundos de treinamento para novos recrutas policiais. Item. A alocação de US$ 12 milhões tem programa de treinamento obrigatório sobre preconceito racial e inteligência emocional. Em todos os academias de polícia estaduais. Item. E finalmente ele declarou em voz clara. Convidei o agente Kyle Henderson para comparecer publicamente a este treinamento, não como punição, mas como um ato de responsabilidade. Porque todo homem tem direito a uma segunda chance, mas a justiça só existe se tivermos a coragem de nomear nossas falhas. Aplausos estrondosos irromperam, interrompidos por gritos de emoção, lágrimas e abraços entre estranhos. O discurso foi transmitido ao vivo em 42 estados. Escolas suspenderam as aulas para aproveitar o momento de discussão cívica. Igrejas realizaram vigílias. Delegacias de polícia começaram a imprimir trechos de seu discurso para fixar nas salas de treinamento. O policial Kyle Henderson foi inicialmente suspenso do serviço enquanto aguardava uma investigação interna e, em seguida, transferido formalmente para um cargo administrativo no departamento de polícia. Essa medida não foi uma mera punição. Fez parte de um programa piloto implementado como parte das novas reformas, no qual os policiais flagrados em comportamento discriminatório eram submetidos a um processo de responsabilização e a um treinamento extensivo. Durante meses, Henderson foi confrontado com depoimentos de vítimas de discriminação racial. Participou de workshops intensivos sobre preconceito inconsciente e teve que confrontar seu próprio comportamento passado e presente. Ele também foi forçado a depor, a portas fechadas, perante o painel independente sobre discriminação racial, presidido por um ex-juiz afro-americano e composto por acadêmicos, ex-policiais íntegros e membros da sociedade civil. Foi durante essa audiência que ocorreu um ponto de virada para ele. Perante o comitê, Henderson, pálido e nervoso, baixou a cabeça e admitiu: achei que estava fazendo o meu trabalho. Pensei que ser cauteloso significava desconfiar daqueles que se destacavam. Mas naquele dia não vi um homem, muito menos um governador. Vi uma ameaça, só porque ele era negro em um carro de luxo. Percebo agora que tinha medo do que não entendia. O que fiz foi imperdoável. Suas palavras, veiculadas pela mídia, foram ecoadas tanto por aqueles que elogiaram sua coragem quanto por aqueles que lembraram que a consciência não apagava a humilhação. Mas Elijah Coleman, fiel à sua linha, declarou publicamente: reconhecer o erro é o começo da reparação. O que queremos não são cabeças decepadas. Queremos consciências despertas. Um ano após a prisão, uma cerimônia foi realizada na Avenida Arborizada onde tudo aconteceu. Uma multidão grande, silenciosa e emocionada se reuniu. Policiais uniformizados, cidadãos, ativistas, estudantes do ensino médio e jornalistas estavam presentes. E no centro, cercado por alguns membros de seu gabinete e crianças de bairros carentes, Elijah B. Coleman deu um passo à frente, vestindo um sóbrio terno azul escuro. Sob um lençol preto, uma placa de bronze havia sido afixada a um pedestal de pedra clara. Coleman puxou o pano. A inscrição, gravada em letras douradas, provocou uma salva de palmas.
A todos aqueles que sofrem injustiça, independentemente de seu mérito, posição social ou dignidade, este país agora os vê, este país os ouve, e este país também pertence a vocês. Elijah B. Coleman, governador da Virgínia. O mandato de Coleman foi marcado por uma série de reformas de longo alcance. Em 2 anos, ele aprovou 4 leis importantes. 1. A Lei de Transparência Policial, exigindo que cada intervenção seja registrada e acessível dentro de 72 horas. 2. O Programa Justiça Justa, financiamento de júris de cidadãos em casos de abuso de poder. 3. A reforma das academias, impondo um treinamento sobre preconceito racial desde o primeiro mês. 4. Observatório Nacional dos Direitos Civis, uma entidade independente responsável pela avaliação de práticas polícia estadual. Mas além das leis foi sua calma diante da humilhação, sua dignidade sob pressão e sua visão determinada de uma sociedade justa que causaram impressão. Em todas as academias de polícia da Virgínia, no primeiro dia de treinamento, um vídeo é exibido no auditório. Ele dura exatamente 2 minutos e 43 segundos. Ele mostra as imagens filmadas por espectadores naquela noite. O governador algemado ao capuz, sua voz calma, seu olhar firme. O pânico no rosto do policial ao perceber seu erro. O vídeo termina com uma tela preta, seguida de uma mensagem. Antes de exercer autoridade, aprenda a reconhecer a humanidade. E no silêncio que se segue, cada futuro agente entende que o verdadeiro poder não está em uma arma ou um distintivo, mas na capacidade de ver os outros como iguais.